Nós estamos falando da ultradireita, desse desmonte do sistema de justiça. Vamos pegar aqui um grande especialista, o Guilherme Casarões. Guilherme, obrigado aí por sua vinda aqui ao GGN. O Guilherme é professor da Fundação Getúlio Vargas, ele é especialista em política internacional, nas novas religiões também, e faz parte do Observatório da Ultradireita. Como é que você está vendo aí as movimentações, Guilherme? Porque a gente teve essa fase de, digamos, de desmoralização da democracia representativa que trouxe essa leva de ultradireita para vários países aí com seus exageros. Você acha que essa onda está refluindo ou ainda tem muita coisa pela frente aí? Bom, boa noite, Nassif, boa noite, Marcelo. Eu não sou otimista, não. Sendo muito sincero, o que a gente tem visto hoje no mundo nos coloca diante de um cenário um pouco diferente daquele da imediata derrota do Trump em 2020. Né? O Trump hoje já dá sinais de que pode voltar à Casa Branca, o que é um problema, porque a gente vai ver um Trump com potencial, inclusive, de se reeleger depois de um segundo mandato, né? Dependendo ali de como se interprete a Constituição americana. A gente tem uma situação na França, por exemplo, em que a Marine Le Pen chegou muito próxima à presidência francesa, repetindo o resultado de 2017, ou seja, ela não perdeu o espaço como se antecipou muito na imprensa em 2019, 2020, que ela teria ali um caminho mais difícil, não foi o que aconteceu. E a gente vê o presidente Bolsonaro fazendo ameaças abertas de golpe na impossibilidade de vencer nas urnas. Né? Ele tem, inclusive, conseguido consolidar uma narrativa dentre a sua militância, que é uma narrativa de fechamento do Supremo, né? A gente está vendo, inclusive, circular em grupos bolsonaristas uma série de mensagens contra o Supremo Tribunal Federal, que não são novidade, mas que agora, às vésperas da eleição, a gente tem um capítulo adicional, que acaba de ser eleito, né, o Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e isso tensiona ainda mais o quadro do golpismo bolsonarista. A gente vem acompanhando a situação política em alguns lugares da América do Sul, por exemplo, em que a ultradireita, que era irrelevante, pouco representativa, começa a ganhar espaço, o Javier Milei, o Cast no Chile, agora na Colômbia também a gente vê uma situação semelhante, ou seja, não me parece um cenário muito mais tranquilo do que aquele que a gente viu em 2018. E mesmo no nosso quadro, em que todas as pesquisas apontam, quase que como um consenso estatístico, que o Lula está muito à frente do Bolsonaro e que há uma chance até expressiva de o Lula ganhar as eleições no primeiro turno, eu não contaria com isso, aliás, eu não contaria com nenhuma tranquilidade política até outubro, né? Se a gente entende bem como é que funciona a tática da extrema-direita, eles vão tentar melar esse processo eleitoral a todo custo até a gente chegar em outubro. Portanto, ali cabe muita vigilância da nossa parte até lá. Você não acha que as instituições estão percebendo isso e deveriam estar nessa vigilância e impedir isso? Ou não há o que se fazer? Marcelo, eu acho que depende das instituições das quais a gente esteja falando. O judiciário brasileiro, com todos os problemas que tem, a gente sabe que tem, ele vem se atentando para essa possibilidade de uma tentativa de golpe. Né? Desde o 7 de setembro do ano passado, pelo que deu conta ali o relato da revista Piauí, que comentou da conversa que o Fux teve com a alta cúpula do Exército Brasileiro para impedir uma movimentação, né, de militantes bolsonaristas que poderiam tentar, na virada do 6 para o 7 de setembro, invadir o Supremo, aquela ordem estapafúrdia do Bolsonaro de sobrevoar com caças da FAB próximo ao STF para estourar janelas, quer dizer, tudo aquilo que a gente ouviu das narrativas em torno do 7 de setembro do ano passado já foram um indício muito claro, pelo menos da perspectiva do judiciário, de que existe um problema real com o qual a gente vai ter que lidar. Qual é o problema? O problema é que a militância bolsonarista ela tem a convicção, isso eu acompanho muito em grupos bolsonaristas, no WhatsApp, no Telegram, eles têm a convicção de que o grande inimigo da nação brasileira chama-se Supremo Tribunal Federal. E mais especificamente, Fachin Barroso e o Alexandre de Moraes. Toda a contenda que aconteceu com o Daniel Silveira, essa história da prisão do Francisquini, de outros deputados, por espalhar fake news, por fazer ameaças, né? A gente sabe que isso é um crime, um problema muito grave, mas tudo isso acabou gerando esse acúmulo de ódio
por parte da militância bolsonarista contra essas instituições ou contra essas figuras específicas, colocando a gente numa tensão institucional que eu me lembre sem precedentes na história recente do Brasil. A gente não teve nada parecido desde o AI-5, ou desde os pacotes lá do Geisel. Então, isso é muito preocupante do ponto de vista institucional, e eu não acredito que a nossa democracia tenha condições, neste momento, de segurar sozinha um presidente golpista, né, translocado, numa circunstância como se apresenta, sem que a sociedade dê um recado muito claro em nome da democracia, em defesa das instituições. Porque os militares, pelo menos aparentemente, estão do lado do Bolsonaro, ou pelo menos uma grande parte mais vocal das Forças Armadas está junto com o presidente. Então, esse é um perigo real com o qual a gente, né, vai ter que lidar, infelizmente, daqui para frente. O Guilherme, a gente está levantando aqui essa questão dos algoritmos, da maneira como se entrou. E o que a gente percebe desde o início, o Mercer, que era o grande guru lá do Steve Bannon, o financiador do Steve Bannon e de outros aí, é que toda essa tecnologia ela veio de uma base militar, contratada aí pelo Departamento de Estado americano, pela França, e muitos dos caras que desenvolvem esses modelos, eles saem das Forças Armadas para a chamada guerra híbrida. E, ao mesmo tempo, quando surgiu aquele escândalo das vacinas, você tinha evangélicos e militares da reserva aí em várias partes dos Estados Unidos, aqui negociando com Braga Neto, com outros. Você chegou a se aprofundar nessa questão da militarização do uso dessas ferramentas de algoritmos, em parceria, obviamente, com os plutocratas aí, não? Olha, é muito difícil, Nassif, a gente ter informações concretas sobre isso, porque tudo acontece por debaixo dos panos, né? O que a gente sabe, o que a gente especula em cima dos poucos fatos que chegam a nós, é que, por exemplo, a viagem do presidente Bolsonaro à Rússia, ela teve um elemento estratégico que está ligado a eleições, né? O fato de Carluxo e de membros do gabinete do ódio terem acompanhado o presidente naquela viagem nos despertou uma certa desconfiança de qual seria a razão real para aquela visita completamente fora do timing, né? Mesmo numa relação diplomática normal, não seria cabível, né, um presidente visitar o outro a uma semana de início de um conflito armado. A gente viu, por exemplo, tratativas do governo brasileiro e, sobretudo, das Forças Armadas com empresas militares israelenses nesses últimos 3 anos. Inclusive, o fato de termos um general à frente da Embaixada do Brasil em Tel Aviv é um indício de que existe, né, uma interferência da corporação militar em assuntos que outrora pertenciam a outras esferas do governo. Então, a gente não teve, eu estava até conversando com uma amiga mais cedo, a gente não teve na nossa história, vamos dizer, da nova república, um número expressivo de embaixadores, né, de representantes máximos de embaixadas brasileiras no exterior, não oriundos da carreira diplomática, e a gente está tendo hoje, né, no caso do Oriente Médio, uma espécie de lobby das armas e lobby estratégico militar que está operando ali de maneira muito ostensiva. Então, e claro, as relações com os Estados Unidos são conhecidas e são muito documentadas. Eu acho que existe aí um conjunto muito amplo de indícios de que os militares são cúmplices diretos do presidente Bolsonaro nessa construção de uma narrativa de fraude eleitoral e nessa tentativa de criar condições para que as eleições de outubro não se realizem ou não transcorram de maneira correta, insuflando, portanto, a militância a tentar virar a mesa, né? Tentar virar o jogo de maneira, muitas vezes, violenta, como a gente já viu em outros lugares, a invasão do Capitólio, por exemplo, no 6 de janeiro. Então, a Ucrânia em 2014. Exatamente. Esse componente, por exemplo, de financiamento internacional, a movimentos internos, isso tudo está muito bem documentado em outros lugares do mundo, a gente não tem exatamente muita referência para falar daqui. Então, existe aí, por exemplo, muita discussão sobre o que foi aquele movimento de manifestações fora Dilma até 2016, né, em que medida teve aí uma interferência estrangeira, mas o fato é que agora a gente não está nem falando de financiamentos ocultos a movimentos sociais, a gente está falando de um governo que está tramando à luz do dia, em larga medida, a sua permanência e a sua extensão no poder, né? E isso é muito preocupante. Agora,
o que me parece muito óbvio dessa história toda é que, ao contrário dos Estados Unidos, onde a gente viu as Forças Armadas se colocando terminantemente contra qualquer tentativa de golpismo presidencial, né, naquela tentativa malajambrada de autogolpe do Trump, no caso brasileiro, infelizmente, as Forças Armadas estão ao lado do Bolsonaro, né, operando nas sombras e à luz do dia também, para que as eleições transcorram no ritmo deles, de acordo com a vontade deles, e não, né, dentro da normalidade democrática. Essa troca, né, essa interlocução permanente entre o TSE e os militares é algo muito problemático, porque ela só ajuda a semear mais desconfiança ainda com relação ao processo eleitoral, o que já é muito problemático. E a participação do ministro da Defesa nisso aí foi de insuflamento mesmo, né? Não teve. E como é que você vê as polícias militares também? Por exemplo, em Minas, as polícias militares saíram armadas em manifestações contra o governo também. Vai ter governos de Estado capazes de mobilizar a polícia militar ou não tem essa autoridade? Acrescentando, Nassif, no Rio, o governador quer dar armas para os reservistas da Polícia Militar. Deixar uma milícia armada na rua. Exato. Eu acho que tem a ver com o que o Marcelo falou. Acho que vai depender muito, Nassif, a que governadores a gente está se referindo. Porque existem governadores bolsonaristas que, obviamente, vão estar alinhados com qualquer tentativa golpista, com qualquer narrativa de fraude eleitoral, quanto mais perto a gente chega do processo. E outros governadores, e se a gente pega, por exemplo, os casos de São Paulo, né, o ex-governador João Dória, o ex-governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que agora aparentemente vai se candidatar à nova eleição, né, uma reeleição, né, interrompida ali, e a maioria dos governadores do Nordeste que são de oposição ao presidente, esses vão ter uma dificuldade muito grande de administrar suas polícias militares, até porque eu acho que já existe um desconforto, uma tensão quase que natural entre governador e PM, porque a condição de trabalho dos PMs no Brasil é precária. A gente sabe que tem problemas muito sérios com relação a isso também, e como cabe ao governador, dentro da estrutura hierárquica, resolver as demandas e os problemas de políticas públicas para a Polícia Militar, esse antagonismo que acontece no nível estadual pode desdobrar-se numa postura, num apoio generalizado da PM ao Bolsonaro. Até mesmo porque a gente sabe que o Bolsonaro, como presidente, ele tem muito pouco poder de produzir políticas públicas para as PMs, a não ser de maneira indireta, fazendo política de segurança pública via Ministério da Justiça. Então, tudo que o Bolsonaro fala para os PMs é de cunho ideológico e são promessas vazias. Então, conseguir o apoio da Polícia Militar é muito fácil, né? É muito fácil prometer, né, mundos e fundos aí para as PMs, sendo que quem cumpre, quem executa a política pública, quem paga a folha, né, da Polícia Militar, são os governos de Estado. Então, da mesma forma como o Bolsonaro brinca com o ICMS dos outros, né, essa relação que ele tem com os governadores acaba contribuindo ainda mais para tensionar as relações, sobretudo numa área tão sensível como a Polícia Militar. É isso. Só para pegar algumas coisas, que o Eduardo Apio dizendo que as ilegalidades, que o Gênio publicou as ilegalidades quando o Lula estava preso, inclusive um artigo dele. Um dos pontos, o Francisco José, aqui ele fala da Amazônia, perdeu sua soberania na região fronteiriça da Amazônia. O crime transnacional ficou o pé através dos cartéis de Miami, Medellín e Sinaloa. Você tem estudado a questão amazônica e essa falta de Estado na Amazônia? Muito pouco. Na verdade, o que eu vejo dentro da Amazônia, do pouco que eu conheço de específico, é que o governo Bolsonaro, desde o princípio, Nassif, ele se constituiu como um governo de lobistas, né? Então, não é um presidencialismo de coalizão da maneira habitual. Essa, aliás, é uma das grandes discussões que eu tenho com meus alunos quando eu estou falando de presidencialismo de coalizão, que é muito demonizado, né, como método de governabilidade, mas, na realidade, toda democracia funciona com base em coalizão partidária. Claro. Tirar os partidos políticos da equação se torna um problema, e foi exatamente o que o presidente Bolsonaro fez, na medida em que o partido político, por pior que seja, por mais complicado que seja, por piores que sejam suas lideranças, ele tem uma responsabilidade institucional.
Partido político serve para intermediar relações políticas, né, entre o eleitor e os detentores do poder econômico, por exemplo. Então, essa função institucional ela se perde completamente. O que acontece com o governo Bolsonaro? Não há partido político. O que há são representantes quase que diretos de lobbies específicos ocupando ministérios e cargos de alto escalão no governo. Então, você tem um lobby do agro, você tem um lobby de um agro muito predatório, aliás, representado, por exemplo, pelo Ricardo Salles e pela Tereza Cristina, o Salles ainda mais, eu diria, que foi cair na pasta ambiental. Você tem o lobby dos militares, né, com muitos interesses ali por trás, inclusive das armas, etc. Você teve o lobby lavajatista, representado pelo então ministro Sérgio Moro, você teve o lobby evangélico, relativo a algumas igrejas específicas, não a todas. Então, o que a gente vê no governo é que deixou-se o tema da Amazônia na mão, de um lado, dos militares, que, obviamente, se beneficiam, né, de um certo vácuo de poder na região, porque provavelmente ganham alguma coisa com isso. Eu não quero fazer acusações aqui, né, específicas, mas aparentemente existe aí um ganho lateral de fragmentos dessas Forças Armadas na sua maneira de lidar com a Amazônia. Outro pedaço do tema foi entregue na mão de grupos evangélicos. Então, toda essa história de evangelização de povos indígenas, etc., a parte de direitos humanos, basicamente, caiu na mão da então ministra Damares, e o lobby do agro entrando com toda a política de desmatamento, né, de ampliação das fronteiras de produção, sobretudo do pasto. Quer dizer, eu acho que na encruzilhada entre esses lobbies criou-se um vazio no qual o crime organizado, os garimpeiros ilegais, os madeireiros ilegais, tudo isso se apossou e opera ali de maneira muito livre, inclusive prejudicando de maneira direta a existência de povos indígenas, que ali no Javari, por exemplo, em outros lugares, vivem, muitos deles povos não contactados, aquela coisa toda. Então, é uma política de destruição de todos os sentidos. Inclusive, como eu estava ouvindo a conversa antes de entrar, é uma devastação institucional sem precedentes, né? É um vazio de políticas públicas que o Bolsonaro proporcionou, mas que deixa, né, grupos de interesses econômicos específicos e do crime organizado, né, rolando solto em determinadas regiões do Brasil. É isso. Guilherme, obrigado por sua participação aqui no GGN. Aí, dias sombrios pela frente, mas que exige cada vez mais que a gente levante a cabeça e enfrente esse terremoto que vem pela frente aí. E você está na linha de frente aí. Obrigado, Guilherme, por aparecer aqui. Valeu, tchau, tchau.